Olá, eu sou o Nilson Bolgheroni, do IBRARE, Instituto Brasileiro de Renascimento. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula bônus. É uma aula específica, direcionada aos alunos da formação. Então, novamente, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu já atuo na área de terapias comportamentais, em cursos, em treinamentos motivacionais, já basicamente desde 2001, onde eu comecei a minha trajetória nessa busca, de autoconhecimento, nessa busca de autodesenvolvimento. Então, desde 2001 para cá, atuando em cursos, em treinamentos específicos, comportamentais. E foi em um desses treinamentos comportamentais que eu acabei conhecendo e tendo contato com a técnica do renascimento, que é justamente o tema que nós vamos falar, nós vamos conversar nessa nossa aula de hoje. E o renascimento acabou, de uma certa forma, guiando esse meu caminho de crescimento, de evolução, justamente porque a cada aplicação da técnica, eu não só consegui enxergar os ganhos em mim, mas também nas pessoas que passavam pelo processo de renascimento. Então, desde 2011 foi quando eu fundei o IBRARE, que é o Instituto Brasileiro de Renascimento. E desde então, atuando na formação de terapeutas, na formação de renascedores, que é o nome carinhoso que nós damos aos terapeutas em renascimento. Então, desde 2011, já são quase 1.000 terapeutas formados pelo IBRARE. Não sei exatamente quando você vai estar assistindo essa aula, mas é um número que cresce a cada dia. E o renascimento, como terapia, como resultado, ele me surpreende, e é isso que me fez me apaixonar por essa técnica e me faz aprender e ir em busca de mais informações a cada dia que passa, justamente por se tratar de uma técnica, de uma terapia que utiliza a ferramenta que é a nossa própria respiração como ferramenta principal desta terapia. Nós vamos conversar bastante nessa nossa aula específica sobre renascimento para vocês. Eu basicamente tive contato com essa técnica em 2001, porém eu só fui conhecer a fundo o criador da técnica em 2006, que é o Leonardo Dior, esse que está aí ao meu lado na foto. Eu estou um pouquinho mais gordinho, mas este de verde sou eu, e ao meu lado, o Leonardo Dior. O Leonardo Dior foi o criador da técnica de renascimento. Ele, passando por um momento difícil na década de 70, momento de muita depressão, pensamentos suicidas, sensações de abandono, problemas ali de exclusão familiar. Ele, um certo dia, indo tomar seu banho, ele encheu a banheira da casa, do banheiro dele, de água bem quente, e ali ele entrou. E ele permaneceu nessa banheira por algum tempo. E como ele não tinha muita vontade de viver e passando por uma depressão, onde realmente a pessoa acaba ficando sem energia, ele, ali ficando naquela água quente, naquele ambiente fechado, ele começou, de uma certa forma, a sentir sensações não tão agradáveis, e ele percebeu que na mente dele vinham flashes, vinham imagens, vinham fotos, que naquele momento ele não conseguia identificar. Mas o mais interessante
é que ele saiu deste banho, né, após, né, de basicamente quase 1 hora ali de banho imerso na água quente. Ele saiu deste banho com uma sensação de como que ele realmente estivesse renascido. Era como se todos os problemas da vida dele, todas as mágoas, as angústias, as sensações de medo, né, de exclusão, de abandono, era como se todas essas sensações haviam desaparecido após esse banho. Então ele acreditou que por muito tempo o que havia proporcionado a ele, né, essa transformação, essa liberação emocional, havia sido o banho, a água quente. Porém, depois de alguns anos, ele começou a perceber, e é claro, né, por uma vivência, por ele já ter contato com técnicas específicas de respiração, principalmente técnicas, né, que a gente sabe que são milenares, que são as técnicas de respiração consciente, muito utilizadas no yoga, muito utilizadas, né, no Oriente, principalmente na Índia, através dos pranayamas e muitos exercícios respiratórios. Ele realmente começou a perceber que o que proporcionava essa liberação emocional, energética, né, não era só a água quente, sim a respiração da pessoa, que naquele momento, muitas vezes, modificava. Ele começou a analisar e perceber que cada um de nós, né, existia um padrão respiratório específico, que durante o processo, né, de renascimento na água quente, vinha à tona e a pessoa mudava a respiração dela. Então, a partir desse momento, ele tirou essas pessoas, né, ele aplicava o renascimento na água, só que a partir deste momento, ele começou a aplicar o renascimento, que ele deu o nome de renascimento a seco. Então, ele tirava a pessoa da água e mandava ela continuar respirando daquela forma que ela estava respirando na água quente e mandava respirar, né, do lado de fora, a seco. Então ele percebeu que o processo de renascimento não acontecia somente na água quente, mas ele também acontecia do lado de fora, somente modificando e alterando a respiração circular. Então, durante muito tempo, ele aplicou essa técnica na água para depois vir a respiração, né, o renascimento a seco. Porém, alguns anos depois, quem contribuiu muito com esse processo, além do próprio Leonard Dior, foi um outro americano que se chamava Jim Leonard. Infelizmente, os dois já faleceram, né? Um há pouco tempo atrás, né? E o Jim já há um pouquinho mais tempo. E o Jim Leonard contribuiu muito para que o Renascimento pudesse ter uma estrutura, para que as pessoas pudessem entender como funcionava e também saber como conduzir uma sessão de renascimento com uma estrutura, um começo, um meio, um fim. Que é o que nós vamos ver hoje nesta aula. Eu vou explicar direitinho como que funciona todo o processo do renascimento. E o mais importante que a gente precisa saber sobre a terapia do renascimento é que nós podemos dizer que sim, que o renascimento e ele tem que ser, ele deve ser 99% prazeroso. Né? Então, a respiração do renascimento proporciona esse resultado, né, na terapia. Porém, existe esse 1%, que na maioria das vezes nós ficamos presos a ele. Esse 1% a gente carrega lá de trás, os nossos registros, né, que trazemos ali da vida intrauterina, influências do parto, né, tudo que nós vivemos na nossa infância, adolescência, até chegar na fase adulta. Porém, hoje, com a visão sistêmica, sabemos que também trazemos isso dos nossos ancestrais, né, de quem veio antes de nós, que nós trazemos dos nossos pais, através da genética também. Então, o renascimento ele vai abordar todo o nosso ser, o que há de mais profundo no ser humano, né? E realmente resgatar
a nossa essência, a nossa própria essência, independente do que nós trouxemos das pessoas que vieram antes de nós, independente do que nós vivemos dentro da barriga da mãe e no momento em que nós nascemos, e principalmente a oportunidade de liberar, de desbloquear, né, todos esses registros traumáticos, todas as emoções reprimidas, que muitas vezes elas não ficam somente, né, na nossa mente, mas também armazenadas e guardadas no nosso corpo. E o processo de renascimento, a terapia utilizando a respiração, que nós chamamos de respiração circular, proporciona essa ativação a essas células de memória, muitas vezes através dos neuropeptídeos, que são os neurotransmissores que percorrem todo o nosso corpo e onde temos total possibilidade de acessar, de ter contato com essas lembranças, com essas memórias, com esses registros, que muitas vezes não são só registros visuais ou auditivos, mas na maioria das vezes são registros sinestésicos, que vêm através das nossas sensações. Por que eu digo isso? Porque a maior parte das nossas emoções reprimidas, muitas vezes elas ficam armazenadas no nosso corpo através de tensões musculares. Então, com a respiração circular, né, não só acionando e tendo contato com essas células de memória, ainda assim nós vamos trabalhar toda a liberação desses campos, né, energéticos do nosso corpo, que muitas vezes ficam ali presos, parados, obstruídos. O que impede, muitas vezes, que a gente possa ter uma vida mais plena, uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada. Tá? E sabemos também o que tudo isso pode proporcionar de doenças físicas. Então, sabemos que a maior parte das nossas doenças são psicossomáticas, são doenças que acabamos somatizando diante de tudo aquilo que nós vivemos, né, desde o momento, né, seja da vida intrauterina, do nascimento, ou durante toda a nossa vida, né, passando pela infância, adolescência, até chegar na fase adulta. Então, nós vamos realmente entrar a fundo para que você possa entender como que funciona a terapia do renascimento. E aí, a gente começa a falar sobre a nossa primeira respiração. Então, a nossa primeira respiração ela vai acontecer em qual momento? No momento do nascimento, no momento em que nós fazemos essa transição, não é? Onde nós estávamos em um lugar totalmente protegido, em um lugar gostoso, prazeroso, sem luz, né? No escurinho, numa sensação de proteção, sentindo ali, né, todo o acolhimento da mãe, independente do que você possa ter vivido na sua gestação. Nós sabemos que você está vivo hoje é porque você recebeu o amor da sua mãe, tá? Independente do que ela tenha passado, independente do que tenha acontecido depois. Se você está vivo hoje, a própria Organização Mundial, né, da Saúde diz que o bebê que não recebe amor durante a gestação, ele pode até nascer, mas ele não continua vivendo. Ele acaba não vingando e acaba falecendo. Então, se nós estamos vivos hoje, sim, devemos não só, né, aos nossos pais, a nosso pai, né, que contribuiu aí, né, com 50% de quem nós somos hoje, mas também e principalmente da nossa mãe, que nos cuidou durante esses 9 meses, independente de quantos meses você tenha nascido. Esse tempo que você esteve dentro da barriga dela, você recebeu toda a alimentação, toda, né, as células para que você pudesse crescer, evoluir e nascer. E estar aqui hoje, ouvindo esta aula. Ok? Só que sabemos hoje, pelos estudos, que tudo aquilo que a nossa mãe viveu, tudo que ela sentiu, tudo que ela ouviu, tudo que ela falou,
tudo que ela vivenciou durante a sua gestação, todos esses registros não só estão guardados nela, no cérebro dela, no corpo dela, através das células de memória, mas também essas células foram automaticamente transferidas para você também, através da circulação sanguínea, através do cordão umbilical. Então, esses registros estão aí. E não podemos dizer que quando nós nascemos com a página da nossa vida em branco, para que a gente pudesse escrever. Não, porque já tem muita página escrita aí, né, que foram escritas dentro da barriga da mãe. Não podemos dizer que o HD está zerado. Não, já tem muito arquivo, já tem muito programinha já instalados que trazemos aí do momento da gestação. Então, independente de como tenha sido essa sua gestação, do que a sua mãe tenha vivido, sim, nós trazemos esses registros, essas memórias, ok? E muitas vezes, as nossas primeiras sensações foram sentidas lá dentro da barriga da mãe. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, é claro, vivenciadas por ela, mas automaticamente você também sentiu tudo isso. Então, trazemos também padrões emocionais da nossa mãe, ok? E essa primeira transição, que é a ruptura, né, de um lugar onde você estava realmente para viver, que é o momento do nascimento, acaba sendo marcado justamente por um momento muito traumático, onde você sai de um ambiente quente e vem para uma temperatura, muitas vezes, num centro cirúrgico a 18 graus, né? E lá dentro da barriga da mãe estava 36. Um lugar escuro. E aí, quando você sai, holofotes, luzes. Então, é um choque muito grande. Sons dentro da barriga da mãe, o som muitas vezes abafado ali, né? Você sai num ambiente de médicos, pessoas falando alto, muitas vezes equipamentos de sugação, de sugar, né? Boca, ouvido, instrumentos cirúrgicos, né? Os metais. Então, é um choque muito grande para você que nasce e tem que tomar a sua primeira atitude, a sua primeira decisão realmente para viver. Porque muitas vezes o cordão umbilical já é pensado ou cortado e o oxigênio acaba em segundos. Então, um momento marcado com muita dor, um momento marcado com sofrimento. E aí, a primeira respiração, né, ela já vem junto com sensações que não são tão prazerosas. E esse primeiro registro, dessa primeira sensação, é armazenado no nosso sistema límbico. E esse registro fica ali. E ele vem à tona muitas vezes durante a nossa vida, né? Muitas vezes, nos momentos mais difíceis, seja da infância, da adolescência, ou até mesmo na fase adulta, pouco tempo atrás. Esse registro, ele volta, ele aparece, né? E com certeza, tudo aquilo que você viveu na sua vida, marcado, né, por momentos difíceis, por adversidades, por desafios, né, eu te pergunto, o que será que ficou ali da sua primeira respiração? Qual o significado que você deu para a vida? O que é viver para você? Viver, será que é prazeroso? Né? Agir, ter que respirar, ter que fazer algo para sobreviver, né? Será que é algo que eu realmente gosto? Será que eu me sinto pertencente a este local? Ou será que eu gostaria de voltar e, né, estar lá naquele ambiente totalmente protegido? Então, o renascimento, ele entra não só para resgatar vida intrauterina e o momento inicial, né, do seu nascimento. Ele vem para resgatar e te liberar e integrar, né? A palavra que nós usamos é integração. É integrar tudo aquilo que você viveu, né? Independente do que tenha sido, mas com um padrão respiratório
específico do renascimento que nós vamos falar daqui a pouco. Por que um padrão respiratório específico do renascimento? Porque no decorrer da nossa vida, a cada sensação, a cada emoção que nós sentimos, modificamos a nossa respiração. Ok? Então, a gente precisa entender primeiro como que nós respiramos. Como que é o nosso padrão respiratório. Ok? Porque a cada emoção que eu senti, seja na barriga da minha mãe, seja no momento do nascimento, se eu sentir medo, se eu sentir raiva, se eu me sentir triste, né? Eu preciso entender como essas emoções funcionam, principalmente na questão respiratória. Porque hoje, adulto, como eu estou vivendo hoje, quando eu sinto medo, provavelmente a minha respiração ela fica travada. A respiração fica bloqueada, ela para, né? Muitas vezes pela descarga, né, de hormônios aí, né, de adrenalina ou o que for, né? Então o medo paralisa, ok? E não só paralisa em termos de movimentos físicos, ele vai paralisar também a sua respiração. E muitas vezes a respiração, né, para quem sente muito medo, que nós chamamos a respiração do medroso, é uma respiração entrecortada, né? Muitas vezes ela é pausada, ela vem com cortes, não é uma respiração gostosa e prazerosa. A raiva, da mesma forma, também por essa descarga emocional, elétrica e hormonal, muitas vezes vai acionar um sistema aí, onde eu, no momento de raiva, precise respirar de uma forma mais rápida, mais forte, para me dar gás, ou para fugir daquilo que está acontecendo, ou muitas vezes para me defender de algo. Então sabemos aí, né, e não só da raiva, mas como todas as nossas outras emoções, o mais importante é saber que as nossas emoções não são negativas, ok? É claro que ninguém gosta de se sentir, né, de sentir medo, ninguém gosta de sentir raiva ou tristeza. Porém, cada uma dessas emoções existem funções biológicas que, infelizmente, nessa aula a gente não vai poder se aprofundar, tá? Mas você já vai poder ter uma noção do que essas emoções modificam no meu corpo e principalmente na respiração. E da mesma forma, quando nós nos sentimos tristes, né, a nossa respiração ela fica mais curta, ela fica uma respiração muito superficial, né? E muitas vezes respiramos só para sobreviver. Quando observamos pessoas depressivas, pessoas que sentem a tristeza muito frequentemente, percebemos uma respiração bem pequena, uma respiração muito curta, né? Que é totalmente diferente de uma respiração prazerosa e amorosa, ok? Então, quando conseguimos identificar a emoção que estamos sentindo e como estamos respirando, automaticamente, com o padrão respiratório da respiração do renascimento, automaticamente nós temos condições de mudar isso. E você, aluno desta formação, TPM, que vai começar a atuar como terapeuta, ou se você já atua, é uma ferramenta importantíssima, principalmente para você identificar no seu cliente, no seu paciente, o padrão respiratório dele. E identificar as emoções que estão ali presentes, para que você possa, né, através das suas linhas terapêuticas, através do seu processo, da ferramenta, da técnica que você for utilizar, para poder ajudar este seu cliente a sair, né, deste padrão emocional mais rapidamente. E quando nós falamos aí, né, da respiração do renascimento, a gente vai ter que entender primeiro como nós respiramos, ok? Nós vimos ali padrões que acontecem nas emoções básicas. Agora, no dia a dia, como nós respiramos? No dia a dia, nós puxamos geralmente o ar pelo nariz e soltamos o ar novamente. Muitas vezes temos uma pausa entre uma respiração e outra, ok? Agora, de pessoa para pessoa, isso pode mudar. Nós temos variações.
onde pessoas inspiram mais rápido, ou mais prolongado, ou mais curto. Tem pessoas que soltam o ar, expiram de forma muito forte e bem curtinha. Tem pessoas que expiram, soltam o ar de forma bem prolongada e mais lenta. Tem pessoas que as pausas, às vezes, demoram minutos, ok? Tem pessoas que as pausas são menores. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com o seu padrão respiratório. Porém, a respiração do renascimento, quais são os padrões dela? A respiração do renascimento é uma respiração prazerosa no sentido de ser uma respiração mais prolongada, ser uma respiração mais tranquila, ok? E principalmente uma respiração sem pausa. É uma respiração contínua, que nós chamamos de respiração circular. E essa respiração do renascimento, ela pode ser feita tanto pelo nariz como pela boca. Isso vai depender muito do momento da aplicação da técnica, a escolha do terapeuta, do renascedor, no momento da atuação, né, da sessão de renascimento. Okay? Então, ele pode respirar tanto pelo nariz como pela boca. Por ser uma respiração circular, eu vou fazer uma respiração agora só para que você entenda como funciona pela boca, porque eu vou fazer o som para que você possa escutar o ar saindo e entrando da minha boca, ok? Então, a respiração do renascimento é assim. E essa é uma respiração que nós fazemos aproximadamente durante 60 minutos. A pessoa em um local totalmente apropriado, com o terapeuta em renascimento ali, cuidando, apoiando, acolhendo, né, e guiando todo o processo. Geralmente é feita deitado em um colchonete no chão, num lugar totalmente seguro, podendo ter uma música de fundo ou não, podendo ser feita em silêncio. Porém, essa respiração circular, contínua, não é? Vai proporcionar justamente esse acionamento, esse acionar essas células, ok? Através dos neuropeptídeos, neurotransmissores que estão percorrendo por todo o nosso corpo. E nós sabemos que essas células de memória não estão só no nosso cérebro, estão espalhadas por todo o nosso corpo, tanto, né, corrente sanguínea, coração, pulmão, na troca gasosa, intestino, no estômago, tudo isso, né, possuem, já está mais do que provado, o quanto de neurônios existem nos nossos órgãos internos, não só na nossa cacholeta, no nosso cérebro. Então, a respiração de renascimento ela é aplicada desta forma, porém, nós vamos precisar entender o que proporciona essa respiração, o que pode acontecer, né, e como ela é feita, o que o terapeuta em renascimento precisa saber no momento desta aplicação, ok? E aí, né, a gente precisa entender, ok? Muitas vezes, a diferença, tá, da terapia do renascimento e da técnica, muitas vezes aplicada em grupos. Nós sabemos aí que hoje no mercado de cursos, de treinamentos, muitas vezes as pessoas têm o primeiro contato do renascimento através de vivências, de dinâmicas que utilizam essa respiração, ok? Só que a gente precisa entender, primeiro, renascimento é regressão? Não, renascimento não é regressão. Por quê? As técnicas de regressão, de terapias de linha do tempo, muitas vezes elas te direcionam, elas te guiam, elas fazem você ir ao seu passado e reviver aquilo que você viveu no seu passado, naquela memória, naquele registro. No renascimento, isso não é necessário. No renascimento, nós dizemos, né, que a respiração do renascimento é uma respiração circular consciente.
você vai estar presente o tempo inteiro. Você não vai sair do corpo, você não vai fazer viagem astral. Você vai estar consciente no presente, no aqui e no agora, ok? Então, isso é muito importante a gente deixar claro, né, essa diferença. Né? A terapia ela é conduzida individualmente, diferente, né, de dinâmicas e de vivências, né, em grupos, ok? Uma sessão de renascimento ela pode durar até 2 horas de duração. As dinâmicas, vivências em grupo geralmente são menores, o tempo, né, basicamente é menor, tá? Então, para que você possa entender que a terapia do renascimento individual é uma coisa, e a aplicação, muitas vezes em grupo, utilizando a respiração do renascimento, ela pode ser direcionada, ela pode ser guiada, ok? Então, é entender o quanto uma, né, é terapia e o quanto a outra é apenas uma dinâmica, uma vivência que é aplicada e direcionada a todo o processo, tá? É importante a gente salientar, né, que durante a sessão de renascimento você não vai entrar em transe hipnótico, ok? A sessão do renascimento, por si só, é de dentro para fora. Não é o terapeuta que vai te guiar e ele vai te levar aonde ele acha que você tem que ir, não. O renascimento ele é lindo e ele é maravilhoso justamente por se tratar de uma terapia que acontece de dentro para fora. É você com você mesmo. A cura vai acontecer por sua realização, por sua vontade, pelo seu querer, e não somente com a indução do terapeuta. Tá? O que isso se transforma muito mais, o que faz essa terapia se tratar de uma terapia muito mais eficaz e rápida nos processos de desbloqueios emocionais, nas curas de traumas, né? Nessas integrações de tudo aquilo que nós vivemos e trazemos do nosso passado até a nossa vida atual, ok? Então, para que você possa entender o que é realmente a terapia e o que muitas vezes acontece em dinâmicas, em aplicações em grupo, e que muitas vezes as pessoas têm esse primeiro contato e acha que o renascimento só vai tratar e trabalhar vida intrauterina e momento do parto. E a gente, né, viu até aqui nessa aula que a terapia do renascimento vai muito mais além, né? É algo sistêmico, é algo que quando você trabalha em você, automaticamente você está trabalhando o outro também. Você está curando ali os seus pais, a relação, a ligação que você tem com eles. Muitas vezes isso reverbera nos filhos, reverbera, né, nas pessoas que vieram depois de você. Então, o renascimento é sistêmico, tá? Então, a gente vê também aí, muitas vezes, renascimento sistêmico. Sim, né? O renascimento já é sistêmico, tá? Então, não há necessidade de sempre estar destacando isso, porque é automático, tá bom? E aí é onde a gente vai entrar naquele complemento, no que o Jim Leonard, aquele outro americano, trouxe para a gente em termos de contribuição no processo do renascimento, de contribuição para que o renascimento realmente pudesse crescer, e como hoje no Brasil essa terapia está sendo indispensável, uma terapia que atua, né, não só no lado emocional, mas principalmente na questão do corpo e na saúde física, né? Nós estamos vendo aí a pandemia, né, que vivemos nos últimos anos e atualmente, o quanto o vírus modifica e interfere, né, ali na questão pulmonar. Então, a terapia do renascimento vem de encontro, né, neste momento tão difícil que nós estamos vivendo, justamente para ajudar essas pessoas, não só na questão física, né, e sabemos que na pandemia muitos problemas emocionais vieram à tona, ok? Muitas pessoas repensando aí a forma de viver,
muitas vezes, né, no momento de testar aí positivo, os medos, as angústias, né, as ansiedades se ampliando diante de todo esse processo, e o quanto a respiração envolve, né, essa questão. Então, imagina se você, terapeuta, pudesse ajudar essas pessoas através do renascimento. Imagina se essas pessoas tivessem a informação, né, e o conhecimento da terapia do renascimento para ajudar nessa autocura. Né? Então, é claro que eu concordo que não podemos deixar de lado a ciência, o que os médicos, né, estão nos proporcionando aí, seja através da vacina ou se vier a ter algum tipo de medicamento aí futuro. Então, eu acho que o renascimento também podemos identificar como uma terapia integrativa que vai somar com outras terapias. É uma terapia complementar que pode ajudar no processo, seja de um atendimento psicológico, seja de um atendimento psiquiátrico. Então, o renascedor, o terapeuta em renascimento, vai trabalhar junto e caminhar neste processo de crescimento e evolução desse cliente. Tá bem? E aí, são os 5 elementos que o outro americano, Jim Leonard, contribuiu neste processo, na estruturando uma sessão de renascimento. E a gente pode ver aí, né, que o primeiro elemento é a respiração circular. Porque o renascimento não vai acontecer se você não respirar daquela forma como eu mostrei agora há pouco. Se você continuar respirando normalmente como você respira, nada acontece. Okay? Mas é importante a respiração circular. Muitas vezes trazendo essa respiração mais para o peito, né? Nessa região torácica. Por quê? Porque a maior parte das nossas emoções reprimidas estão armazenadas e guardadas nesta região, em forma de tensões musculares. Okay? Por isso que a expansão, a ampliação da nossa respiração nesta região é importante, porque vai fazer destravar, vai soltar todos esses registros, né? Essas memórias aí, através da respiração circular. Lembrando que uma respiração circular não tem pausa, ela precisa ser contínua, ela não pode ser entrecortada, ela não pode ter soquinhos. E muitas vezes não podemos, principalmente, forçar a saída do ar. Nós temos que lembrar que na respiração circular do renascimento, inspiração é a ação, eu preciso fazer, né? Então eu vou puxar. Só que no momento em que o ar sai, essa saída do ar, ela tem que ser automática, ela tem que ser leve, ela tem que ser sutil. E eu não preciso fazer força, porque expiração é reação. O meu corpo simplesmente deixa o ar sair do meu corpo, eu não preciso fazer força. Ok? O que talvez muitas vezes no nosso dia a dia estejamos fazendo força no momento em que soltamos o ar. Isso é muito prejudicial, porque dá um desequilíbrio químico no corpo, uma diminuição de CO2, de gás carbônico, o que pode proporcionar aí, né, tetanias, contrações involuntárias dos músculos, espasmos, né, tonturas, e principalmente aumentar a ansiedade. Okay? Por isso que um dos maiores benefícios do renascimento é baixar, diminuir a ansiedade, diminuir o nível de estresse, né? De nervosismo. Então, o renascimento ele vai de encontro justamente ao bem-estar físico, mental, espiritual, né? Realmente é uma ferramenta muito completa. Por isso que essa respiração circular ela tem que acontecer sendo guiada e cuidada, né, por um terapeuta que saiba o que está acontecendo, o que está fazendo. Por quê? Se o seu cliente respirar de uma forma diferente, se ele entrar num processo onde ele acessa uma lembrança, uma memória, um registro traumático, o terapeuta tem que saber lidar e como lidar utilizando a respiração. Tá bem?
Ah, no segundo item, né, que a gente precisa ter a consciência detalhada, né? Então, como que durante o renascimento eu vou perder consciência? Não posso, né? Eu vou entrar em transe, eu vou sair do corpo? Não, isso não pode acontecer, porque eu preciso estar consciente, eu preciso saber o que realmente está acontecendo com o meu corpo, tá? Então, tudo que está acontecendo, todas as sensações, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou vendo, mesmo com os olhos fechados, né? O que é muito comum de acontecer, desses acessos a lembranças e a registros, você ter consciência de tudo isso que está acontecendo, tá? Então, a consciência detalhada é importantíssima, tá? Um dos elementos, né, que o Jim Leonard criou, né, que nós podemos ver aí, é o relaxamento total. Então, eu preciso estar relaxado, porque se eu estiver tenso, se eu estiver preso com tensões, automaticamente vai ser difícil eu conseguir passar por todo o processo. Vai ser difícil eu finalizar o processo e eu ter um ganho com a respiração circular do renascimento. Ok? Então, muitas vezes as pessoas tensas, presas, né? Parece que estão carregando o mundo, né? De preocupações, né? De coisas a fazer, e realmente, literalmente, carregar nas costas a vida e a vida de outras pessoas. Ok? Tensões musculares, muitas vezes de raiva guardada, que não sai, que fica preso, né, nessa região maxilar, na boca, no queixo, ok? E sem falar em todas as tensões musculares do resto. Então, né, o relaxamento total, basicamente, ele tem que acontecer durante a sessão. E aí vem a integração. E quando eu digo integração no renascimento, eu estou me referindo a acolher. Eu estou me referindo a parar de fugir daquilo que eu não quero sentir. A parar de fugir das coisas que estão em mim, que eu não gosto de olhar, que eu não gosto de ver. É abrir espaço para isso e permitir que tudo isso venha à tona, né? Para que eu possa olhar, principalmente com carinho, com amor, porque sabemos que só o amor que vai curar tudo isso. Então, a questão da integração ao êxtase, ela só vai acontecer se eu não tiver mais medo do que eu vou encontrar dentro de mim. De quando eu não estiver sentindo, né, raiva das coisas que me fizeram, das coisas que aconteceram na minha vida. Okay? De quando eu não lutar mais contra a tristeza e olhar para a tristeza e perceber o que é que não está legal na minha vida. E saber que tudo que eu sinto hoje é resultado de algo que eu vivi lá atrás da minha vida. Seja da minha vida intrauterina, seja da minha infância, da minha adolescência, até chegar no hoje. Então, a integração, ela vai acontecer somente quando eu tirar as minhas defesas, os meus escudos, as minhas barreiras. E isso só vai ser possível se todos os outros itens anteriores estiverem presentes, principalmente a respiração circular. Então, a terapia do renascimento é linda porque você seguindo esses elementos, essas 5 dicas, realmente vai funcionar. Que é o próximo item do 5º elemento, que realmente, tudo que acontecer, a gente parar de querer encontrar culpados, né? De parar de achar as nossas desculpas do porquê que a nossa vida não está melhor, o porquê que eu estou me sentindo assim, tem a ver nesse 5º elemento com a aceitação, né? Então, enquanto eu rejeitar, enquanto eu tiver aversão a quem eu sou hoje, a que eu vivi e a tudo que eu trago de bagagem da minha vida, infelizmente, o renascimento não vai poder ajudar, ok? Agora, se todos os 5 elementos estiverem presentes e você respirar de forma circular, né, sendo guiada, sendo cuidada, sendo, né, acariciado e protegido por um terapeuta em renascimento, um renascedor, uma renascedora, automaticamente a sessão vai acontecer e o resultado vai aparecer. E vamos entender então como que seria, né, uma sessão, o que pode acontecer numa sessão de renascimento?
Nós vemos aí neste gráfico, onde nós temos a base, que seria o tempo, né? Onde nós iniciamos o processo, onde tem o início. Né? Essa vértice aí, nós temos a intensidade. E quando nós falamos em intensidade, nós estamos falando na intensidade não só da respiração, mas também das emoções, das sensações, ok? E aí, como você pode ver, tem o início da sessão do renascimento, esse momento onde começa a subir a curva, que nós chamamos de ativação. É como se o processo começa a iniciar, é como se eu tivesse que dar um empurrãozinho no carro para pegar. Esse é o momento de ativação, onde eu tenho que estar consciente, onde eu tenho que estar atento, né? Prestando atenção na minha respiração circular. Isso pode demorar segundos, como pode demorar minutos, tá? Até que a gente chega ali no ápice, no topo, né, deste nosso gráfico, que fala sobre, né, a barreira de urgência. O que seria isso? Vocês podem ver, a intensidade está lá em cima, né, do gráfico. Por quê? Porque é o momento onde o registro foi acessado, onde a emoção está presente, as sensações estão latentes, seja raiva, seja medo, seja tristeza, o que você estiver vivendo de um registro de algo que estava ali armazenado dentro do seu corpo e que vem à tona através da respiração, através da mente, através do corpo, sentindo, vendo, ouvindo, tudo aquilo que aconteceu no passado, porém no presente, no aqui e no agora. E é neste momento que os 5 elementos são importantes, para que você mantenha a respiração circular, para que você possa relaxar, para que você tenha consciência de tudo que está acontecendo e, principalmente, acolher, integrar, parar de fugir, parar de rejeitar, né? E simplesmente aceitar tudo aquilo que está vindo e entendendo que isso faz parte da sua vida e que isso está no passado, não mais vai poder continuar no seu futuro. E que o presente é o aqui e o agora. E que você pode resolver isso só utilizando a respiração circular do renascimento. Que vai te trazer o quê? O alívio, a tranquilidade, a calma, a amorosidade. E poder realmente descer aí no gráfico, ter essa integração ao êxtase e terminar este ciclo, ok? E quando falamos em ciclos, em ondas, nós não estamos falando de uma sessão. Porque em uma sessão, que pode ter uma duração de até 2 horas, onde respiração são no mínimo 60 minutos, dentro de uma sessão você pode ter vários ciclos como esse deste gráfico. Porém, ciclos com intensidades maiores, ciclos com intensidades menores, dependendo do grau da ativação do seu processo. E sabemos também que um ciclo que tem uma intensidade um pouquinho menor, um pouquinho mais sutil, ele não deixa de ser tão importante quanto o outro, que muitas vezes as sessões de renascimento com ciclos mais sutis são os que mais trazem resultados e transformações na vida das pessoas. Ok? Então, quando a pessoa termina e ela finaliza o ciclo, que vem a integração, que é uma sensação de êxtase, que é uma sensação de gratidão, de bem-estar, de estar vivo, de como se o seu passado já não importasse mais, né? As sensações de medo, de angústia, de ansiedade já não existem mais neste momento presente. E a gente sai com uma leveza, né? Que podemos chamar de êxtase, de paz, do que for. Cada um vai ter um nome que dá. Eu digo que as pessoas saem, né, querendo abraçar até os postes, né? Porque a sensação de gratidão é muito grande, de você estar vivo, de você estar presente, de você estar aqui e fazendo parte desse sistema e ser quem você é hoje. Então, quando você termina, você compartilha aquilo que você vivenciou, né, com o terapeuta, com o renascedor, né? E isso que é o mais gratificante da gente perceber como as pessoas saem dessa terapia. E você aí que está terminando ou começando a formação e que já atua ou que vai começar a atuar, né? Eu realmente convido você a conhecer a terapia do renascimento.
E aí, né, nesse slide eu estou vendo aí a frase do Leonardo Dior, que eu gosto bastante, que é justamente fazer com que você não permita que ninguém, nem nenhuma situação, impeça você de ir em busca, né, ao seu crescimento, né, ao seu desenvolvimento pessoal, a sua busca por uma vida mais leve, por uma vida mais feliz e plena, tá? Então eu gosto muito para que realmente nada impeça de você continuar esse seu caminho de crescimento e evolução.